A História Cultural, Entre Práticas e Representações, Roger Chartier, Editora de Fel, edição 1990. Capítulo 8. Construção do Estado Moderno e Formas Culturais, Perspectivas e Questões. Páginas 215 a 229. Mais do que uma síntese, desejo propor neste capítulo uma leitura do colóquio Cultura e Ideologia na Gênese do Estado Moderno. Nota da tradução. Conclusão do encontro publicado com o título Cultura e Ideologia e Formas do Estado Moderno. Roma, 1985, citação nota 4 do capítulo 7. Conservou-se o seu caráter circunstancial e é aqui proposto como um programa de trabalho no cruzamento da sociologia cultural com a história política. Feita a partir de um ponto de vista particular, o de um historiador da época moderna, mais familiarizado com as práticas culturais do que com as formas políticas, e para evitar qualquer ambiguidade, pretendo enunciar desde já que a definição que aceito de Estado moderno e indicar os mecanismos que me parecem construí-lo no longo prazo. Existem dois aspectos que talvez possam caracterizar a modernidade do Estado na Europa Ocidental na época em que, progressivamente, se diferencia os Estados feudais, para retomar a expressão utilizada por Marc Bloch. O primeiro é o monopólio fiscal, que centraliza o imposto e dá ao soberano a possibilidade de retribuir em dinheiro, e já não em terras, aos seus fiéis e servidores. O segundo é o monopólio estabelecido sobre a violência legítima, que atribui ao rei a força militar, tornando-o senhor e garante a pacificação da sociedade. É certo que estas duas monopolizações nunca chegaram a realizar-se completamente entre os séculos XI e XVII. A par do imposto real e em concorrência com ele subsiste a tributação senhorial, eclesiástico-municipal, e apesar dos progressos da ordem imposta pelo rei, perdura os exércitos dos nobres, as vinganças familiares, as violências recíprocas. Por outro lado, esses dois monopólios, fiscal e militar, não são certamente suficientes para definir o Estado moderno, que supõe outras transformações. Por exemplo, a consistência da sua própria história e a organização dos instrumentos necessários para que ela seja escrita, conservada e transmitida. Apesar dessas restrições e destes matizes, parece ser possível propor como definição mínima do Estado moderno a instauração progressiva da fiscalidade pública e de uma ordem garantida pelo poder de comando do soberano. Dois mecanismos principais conduzem a uma tal mutação do Estado. Por um lado, esta pressupõe que, num dado espaço, pouco a pouco, definido como nacional, se estabeleça a hegemonia de uma casa, de uma dinastia, de uma soberania. A gênese do Estado moderno pode ser, deste modo, entendida como uma competição entre vários pretendentes à hegemonia. É o que sucede em França no início do século XIV, com os reis de França e de Inglaterra, os duques da Borgonha e da Bretanha, o conde da Flandres, alcançada pela vitória de um deles. Por outro lado, paralelamente a esta primeira evolução, uma segunda modifica a própria forma da dominação no interior da unidade que se torna hegemônica, assegurando ao soberano um monopólio pessoal sobre os instrumentos fiscais ou militares de controle social, tornado possível pelo antagonismo existente entre os grupos sociais mais poderosos. Tal equilíbrio de tensões, que permite o estabelecimento do poder do príncipe, deve ser reproduzido para perpetuar em seu proveito a forma pessoal do monopólio de dominação. Esta dupla evolução é mais tendencial do que absoluta, e só encontra as formas mais acabadas nas grandes monarquias nacionais francesa ou inglesa. Contudo, as características inéditas que fornecem ao Estado estas duas evoluções encontram-se com modalidades próprias nas unidades políticas mais diminutas, tal como as cidades-estado, ou mais vastas, como o império, e nos estados que não são monárquicos, mas comunais ou republicanos. Ter-se-á aí certamente reconhecido nesta maneira de pensar a construção do Estado moderno e a evolução sociopolítica do Ocidente.
Entre os séculos XIII e XVII, o modelo global de compreensão proposto por Norbert Elias em 1930, no segundo tomo do seu livro Über den Prozess der Zivilisation, mas poderá igualmente observar-se que os dois aspectos que nesta perspectiva definem o Estado moderno são aqueles que, para Marc Bloch, num livro publicado nesse mesmo ano de 1939, La Société Féodale, estão na origem da reconstituição do Estado, no decurso do segundo período feudal, a saber, a instauração de uma ordem social pacificada pelos poderes temporais, que assim dão corpo às aspirações expressas pelas associações de pais, conciliares ou juradas, e à emergência da supremacia financeira do príncipe senhor fundiário, mas também coletor de impostos. Esta abordagem talvez possa evitar as discussões muitas vezes estéreis que pretendem fornecer definições invariáveis de categorias universais, com base nas quais se estudariam as modalidades históricas diversas. Por exemplo, o Estado ou a burocracia. A perspectiva deve ser inversa e conhecer antes de mais, na sua irredutível especificidade, as formas originais, sucessivas ou contemporâneas, tanto da repartição e do exercício do poder, como dos equilíbrios sociais em que se baseiam. O principal objeto do programa de investigação proposto consistiria em caracterizar no segmento de Marc Bloch ou de Norbert Elias essa forma política original que poderá ser qualificada de Estado moderno existente no Ocidente entre a época dos principados territoriais ou Estados feudais e a época dos Estados contemporâneos da sociedade industrial. Mais do que o acordo sobre a definição universal de uma categoria, importa fazer o diagnóstico comum que identifique uma delimitação específica, um equilíbrio próprio, uma caracterização original do exercício do poder entre os séculos XIII e XVII. A partir daí, o material riquíssimo das comunicações e discussões do colóquio pode ser ordenado em torno de 3 questões. Quais as condições culturais requeridas para se desenvolver e se perpetuar o estado de finanças e de justiça absoluto e hegemônico? Quais as suas expressões ideológicas, rituais e simbólicas? Quais os efeitos sobre as formas de sociabilidade e a economia psíquica dos indivíduos? Essas transformações que definem a forma própria do poder do Estado? Examinar as condições culturais do Estado moderno é, para começar, interrogar os laços existentes entre o seu desenvolvimento e os progressos da alfabetização das populações. A questão apresenta 2 faces e supõe uma primeira abordagem que estabeleça uma medida global, uma conjuntura longa, uma classificação dos materiais escritos produzidos pelos Estados, isto é, os príncipes, os juristas, as chancelarias, os seus agentes nas províncias. Para tanto, é necessário tomar em consideração as rupturas que afetam ou afetaram os suportes materiais ou os locais de produção da escrita do Estado. Essa escrita dos representantes da autoridade pública ou a lei a eles dirigida também consta. 3 grandes rupturas modificaram profundamente a maneira como o Estado dá a conhecer as suas vontades ou registra a dos seus súditos. A que substitui a declaração oral pela fixação escrita é o caso da Inglaterra nos séculos XII e XIII, com a multiplicação dos Royal Urds, e a que substitui o recurso ao notário pelo desenvolvimento das chancelarias, o que representa uma evolução essencial das cidades-estado italianas, tanto pela constituição dos documentos administrativos como pela relação das crônicas. E, por fim, a que faz recuar o manuscrito perante o texto impresso, alterando a escala da circulação dos documentos oficiais e da literatura de justificação e também dos escritos críticos denunciadores do Estado moderno nos seus abusos e nos seus fundamentos. Essas novas práticas, escalonadas entre os séculos XII e XVI, não devem fazer esquecer as existências tenazes das formas antigas de comunicação e de administração. Assim, na Inglaterra dos séculos XII e XIII, apesar dos progressos quanto ao domínio da leitura e da escrita, mesmo em latim, entre os cavaleiros e os oficiais do rei, apesar do constante recurso às cartas, a palavra ouvida e o gesto visto permanecem a expressão essencial do poder de comando e de justiça. Mais tarde, mesmo nos estados onde os escritos são familiares, o grito público continua a ser o primeiro meio de
publicação das vontades do príncipe. Aliás, nas monarquias do século XVII, não são mobilizadas todas as potencialidades do impresso para o serviço da administração, nem para a unificação das informações necessárias ao governo, nem para a produção e divulgação dos documentos reunidos pelo que o exercem. Por outro lado, é necessário conhecer a estreita imbricação na escrita do Estado entre o simbólico e o instrumental. A presença multiplicada ou monumental dos escritos é sempre em si mesma a marca de uma dominação para todos tornada visível. É o caso dos ingleses, investidos de uma força significante independentemente do seu texto, pois o selo régio que os acompanha é o sinal por excelência da soberania. O documento de Estado tem aqui um status análogo ao de numerosas cartas privadas recebidas antes de mais como objetos simbólicos e não como marcas documentais. É igualmente o caso dos programas epigráficos das cidades italianas nos séculos XV e XVI, onde o aparato das inscrições deve ser considerado, quer como afirmação, legível ou indecifrável, de uma dominação, quer como multiplicação de textos de celebração e legitimação gravados para serem necessariamente lidos. Por fim, qualquer análise da escrita de Estado entre os séculos XII e XVII deve ter em conta a mistura do público e do privado que caracteriza a sua produção, a sua conservação e os seus usos. O mesmo já sucedia com os recenseamentos romanos. A indecisão da partilha entre público e privado, talvez ausente das mentalidades antigas, confere ambiguidade a operações como a redação dos documentos e dá um estatuto simultaneamente estatal e pessoal à documentação administrativa das monarquias de antigo regime. Será, portanto, necessário examinar de perto as políticas arquivísticas dos estados modernos para compreender os critérios que lhe permitiram discriminar o que deve ser conservado e o que deve ser destruído, e também o que resulta propriamente da continuidade dinástica, logo estatal, e o que pertence privadamente aos servidores do Estado. Se é legítimo associar o desenvolvimento do Estado moderno ao recurso crescente, ao escrito, manuscrito e depois impresso, na administração dos homens e das coisas, é também necessário sublinhar vigorosamente que essa ligação se opera segundo modalidades específicas que não são as dos Estados contemporâneos, encontrando resistências por parte das antigas maneiras de pensar e de mostrar o poder. Medir a produção da escrita de Estado implica que se meçam igualmente as competências culturais das populações agentes ou súditas do Estado, que exercem ou apreendem o poder de comando e de justiça por meio de textos que se destinam a ser lidos. Para tal, é preciso identificar as distribuições desiguais de acordo com os períodos temporais, com as zonas geográficas, com os estatutos sociais das capacidades de leitura e de escrita, tal como são encaradas em termos macroscópicos pelos estudos sobre alfabetização construídos a partir do indicador ambíguo, a capacidade para assinar, que delimita uma população de leitores que não sabem todos escrever, longe disso, e que não tem em conta o número de leitores que, nas sociedades do antigo regime, não sabiam assinar. Para além destas identificações de conjunto, devem ser analisadas as práticas culturais que se apoderam de modo diferenciado da matéria escrita. Por exemplo, numa sociedade familiarizada com a leitura silenciosa, quais as razões e as ocasiões em que é ainda necessária a leitura pública, em voz alta, dos textos emanados do Estado? Trata-se de fazer a recolha dos dados que podem indicar evoluções importantes nas taxas de alfabetização, bem como diferenças geográficas que não deixam de ter efeitos nas possibilidades e nas modalidades da ação do Estado, tão diferentes entre os estados da Europa, da mais elevada alfabetização, Inglaterra, Províncias Unidas, Países Baixos, França, os da Europa Mediterrânea, muito aquém na alfabetização dos meios rurais, e finalmente os da Europa Central e Oriental, onde o poder público tem de contar com as populações iletradas, à exceção de uma estreita minoria. Mas trata-se igualmente de explorar os usos diferentes feitos de uma mesma competência e de construir uma história das relações com a escrita de Estado que não são forçosamente idênticas às que existem com outras categorias de escritos sagrados, práticos ou de divertimento. Daí, segunda exigência, a necessidade de constituir séries homogêneas desses signos de poder, sejam as insígnias que
distinguem o soberano dos outros homens, coroas, septos, vestes, selos, etc. Os monumentos que, ao identificarem o rei, identificam também o Estado, até mesmo a nação, as moedas e armas, as cores ou os programas que têm por objeto representar simbolicamente o poder do Estado, como os emblemas, as medalhas, os programas arquitetônicos, os grandes ciclos de pintura. Destes últimos, os repertórios podiam ser diversos, bíblicos e históricos, como na Catedral de Albi, alegórico e mitológico, como no Palácio Ducal de Mantua, ou em Versalhes. Compreender o significado histórico dessas séries de signos numerosas, variadas, densas, exigem, por fim, que se interroguem as diferenciações da sua decifração. Cada uma delas é suscetível de leituras plurais que variam de acordo com a circulação desigual dos códigos e das chaves próprias de cada fórmula de representação, e também consoante aos distanciamentos dos saberes e das competências dos diferentes públicos colocados em posição de ver o poder através dos seus signos. Tratar-se-ia, portanto, de construir uma problemática de variação histórica e sociocultural da percepção e da compreensão dos signos do Estado a partir do modelo proposto para a leitura dos textos ou da decifração dos frescos e quadros. Os signos do poder não têm as mesmas áreas sociais de circulação e não implicam as mesmas regras de interpretação. Reconstituir essas diferenças, no acesso ao signo como nas possibilidades de sua leitura, mais ou menos conforme a intenção que o produziu, é uma tarefa difícil, mas indispensável para apreender, no campo da prática, a eficácia da simbólica do Estado. Esta simbólica exprime-se também por meio de cerimônias, gestos e rituais. A sua mentalidade ou maleabilidade é grande, o que torna possível a sua manipulação pelos diferentes poderes que se permitem abandonar certas formas. É o que sucede em França no início do século XVII com as entradas na sua fórmula medieval e renascentista. Ou inventar outras, como os TD1, que podem igualmente transformar as sequências, modificar os itinerários, redistribuir a ordenação de um mesmo cerimonial, por exemplo, nos cortejos cívicos, nas procissões gerais, nas entradas de príncipes. Por outro lado, tal como os escritos de Estado, os rituais políticos inscrevem-se facilmente em formas, ciclos festivos ou cerimônias privadas, que investem de um sentido novo acrescentado ao antigo. O ritual do casamento nas cidades italianas da Idade Média ou os cortejos carnavalescos dos séculos XV e XVI encontram-se assim como que sobredeterminados por uma função política encarregues também eles de exaltar a glória do soberano, de manifestar o seu poder. Porém, é claro que as cerimônias públicas não representam apenas, mas também constroem as relações entre os grupos sociais e o Estado, ao propor uma apresentação de si. Em conta as capacidades supostas de seus destinatários imaginados. Este material, tradicionalmente explorado pela sua própria letra, pelo seu conteúdo documental e informativo, tem de ser questionado de outra maneira, atendendo às formas de discurso codificadas e regulamentadas que aí são empregues, aos procedimentos retóricos de persuasão e de justificação que aí funcionam, aos dispositivos tipográficos no sentido alargado que inclui a paginação e os papéis desempenhados pela imagem, que dão a ler e a ver o texto. O exemplo da literatura e das imagens panfletárias dos pasquins, em particular as mazarinadas, sugere o que poderia ser tal abordagem textual e formal dos escritos de Estado, teóricos ou regulamentares, utilitários ou polêmicos. Apoiado na escrita, o Estado moderno exige uma formação particular dos seus agentes. Definir essa formação nas suas variações cronológicas e geográficas é outra linha de investigação fundamental. Esta linha implica várias séries de pesquisas e convida a duas investigações prévias, tentando, a primeira, apurar para cada estado e para cada momento do seu desenvolvimento o número dos seus agentes, e estabelecendo a segunda uma tipologia diferencial dos laços instituídos entre o príncipe ou a república e aqueles que o servem. O sangue, a homenagem, a fidelidade, o ofício, a comissão, etc. Com efeito, é em relação às variações desse número e das suas formas que devem ser entendidas as políticas voluntárias dos Estados, que têm por objetivo controlar e transformar as instituições e os modos de formação daqueles que se destinam a tornar-se seus agentes.
Para tal, são possíveis duas atitudes: ou utilizar por vezes adaptando-as às estruturas universitárias existentes, é assim que, em Castela, os seus 6 colégios maiores de Salamanca, Valladolid e Alcalá de Henares formam no século XVII 2/3 dos oficiais da chancelaria e dos conselhos reais, ou fundar e apoiar, ao lado das faculdades antigas e muitas vezes em concorrência com elas, novas instituições caracterizadas geralmente por um plano de estudos modernizados, abertos aos saberes postos de parte pelas universidades e pelo exclusivismo mobiliário do seu recrutamento, como as Seminaria Nobilum em Itália no século XVII ou as escolas militares e técnicas em França no século XVIII. Para além destas políticas escolares, a construção do Estado moderno tem um peso determinante nas conjunturas estudantis. Com efeito, ao multiplicar cargos e ofícios, ela produz em muitos indivíduos a esperança de uma carreira na justiça ou na administração, levando assim a um aumento por vezes acentuado das matrículas e da obtenção de graus acadêmicos nas universidades, e a um alargamento certo da área social do seu recrutamento. O crescimento do Estado faz pensar como possível a conversão do grau acadêmico em ofício, do título em posição, uma posição superior em dignidade e rendimentos relativamente à ocupada pelo pai. Seria conveniente relacionar entre os séculos XIII e XVII os avanços dos estados modernos e os aumentos dos efetivos estudantis, bem como detectar os equilíbrios assim produzidos, pois, por diversas vezes, a saturação do mercado das posições dos estados deixa numerosos diplomados frustrados na sua esperança, desiludidos na sua ambição. Daí algumas transformações do próprio espaço social, já que as profissões ocupadas pelos titulares de graus acadêmicos vêm modificar-se, por esse mesmo fato, as suas propriedades. Daí, igualmente, certos efeitos ideológicos ou políticos, pois os diplomados frustrados dirigem muitas vezes o seu ressentimento contra a sociedade ou contra o Estado, que consideram responsável pelas suas ilusões perdidas. É o que sucede na Inglaterra da Revolução. A construção do Estado moderno tem consequências culturais que não dependem apenas da sua ação voluntária sobre as instituições ou práticas designadas como tais. Ao transformar as próprias percepções do dever social possível, ao reproduzir escolas ou escolhas educativas ou profissionais inéditas, essa construção revolve a sociedade nas suas profundezas, pois permite êxitos anteriormente impossíveis, embora crie decepções indeléveis. O Estado moderno entre os séculos XIII e XVII tem de estar sempre a reiterar a sua legitimidade, a reafirmar a sua ordem, a representar o seu poder. Para tal, atua em 3 registros diferentes que foram todos abordados no colóquio: a ordem dos discursos, a ordem dos signos e a ordem das cerimônias. Na primeira destas ordens, onde o termo discurso é entendido no sentido comum de texto dito ou escrito, o fato mais importante é indubitavelmente a raridade dos discursos utilizáveis para afirmar ou criticar o Estado. Os princípios de rarefação do discurso referidos por Foucault atuam também aí e limitam o repertório das formas que podem apresentar os enunciados teóricos, justificam a prática ou denunciam os abusos da nova forma de poder. Esta raridade tem várias consequências de vulto. Antes de mais, obriga ao reemprego. É assim que a reflexão política investe formas textuais ou tipográficas cujo destino é, à partida, completamente diferente. Por exemplo, os concilia jurídicos, os discursos de defesa dos tribunais, os accusationais relações, num discurso que tem a sua função e as suas regras próprias, vem escrever-se propostas sobre o Estado e a sua conduta, que contrariam aí as fórmulas já elaboradas, materiais e já familiares. Por outro lado, a diversidade das séries de discursos portadores de enunciados políticos faz com que sejam claramente distinguidas as situações de comunicação e as estratégias teóricas implicadas por cada um dos gêneros. Não seria lícito, por exemplo, considerar do mesmo modo, numa abordagem puramente temática, e ignorando as próprias formas utilizadas para os comunicar, os enunciados políticos encontrados numa crônica, os de um tratado e os de um poema. Por fim, a raridade é também a dos conceitos, dos exemplos, das citações.
O Estado moderno legitima-se, com efeito, a partir de um conjunto restrito de referências, porque se define através do progresso ou do regresso voluntário ao corpus dos textos antigos, que fornecem modelos e noções, e simultaneamente porque se constrói numa época do livro raro, que é a do livro copiado à mão, e por mais algumas décadas, a dos começos do impresso, o que obriga a trabalhar com poucos textos lidos e relidos, glossados e interpretados. Tratar as séries de discursos que acompanham a construção do Estado moderno exige ao mesmo tempo o recurso a processos que valem para todos os discursos e uma atenção particular relativamente a problemas específicos. Um dos mais importantes prende-se com a situação de pluralismo linguístico existente na Europa medieval e renascentista, e que permite escolher entre emprego da língua antiga, o latim, o da língua vernácula, por exemplo, o Middle English, ou ainda o de uma língua vernácula mais estrangeira, logo distintiva, por exemplo, o francês em Inglaterra. Cada uma dessas três opções remete para o enraizamento sociocultural de quem escreve, ou daqueles para quem escreve, e ao mesmo tempo investe o seu texto de uma intenção particular, qualifica-o imediatamente pela língua que ele utiliza. Perante os textos constituídos como teorizando, legitimando ou descrevendo o Estado moderno, a análise deve ter duas dimensões: uma morfológica ligada às mudanças dos conceitos soberania, autoridade, Estado, entre outros, e das figuras ou lugares comuns que os explicam ou explicitam; a outra, sintética, tendo por objetivo definir na sua especificidade as normas, as regularidades, as situações próprias de cada um dos conjuntos considerados. A dupla perspectiva crítica e genealógica proposta por Foucault poderia, nesse caso, articular a captação do discurso do Estado, mostrando ao mesmo tempo os processos da sua diferenciação e do seu controle, e os princípios da sua construção através de séries diversas e descontínuas. Resulta claro que no domínio do político os discursos se encontram com frequência ligados a outros meios de expressão. A propaganda política durante a Liga fornece disso um exemplo acabado, com os sermões postos em folhetos, os cartazes que associam texto e imagem, os panfletos que inspiram pregadores e produtores de imagens. Uma mesma circulação dos motivos políticos do oral ou escrito, do escrito à imagem, encontra-se na década de 1610 marcada por dois acontecimentos que colocam em debate o próprio funcionamento do Estado monárquico: a reunião dos Estados Gerais e o assassínio de Coutinho. A escrita parece ser a companheira de todas as formas de propaganda monárquica. É assim que os programas decorativos de Versailles supõem sempre a existência de textos que comentam, explicitam, representam para aqueles que não as vão ver as imagens alegóricas pintadas para a glória do rei. Para aqueles que não as vão ver as imagens alegóricas pintadas para a glória do rei. É assim que os Tédéum monárquicos, multiplicados em França entre 1600 e 750, são anunciados e justificados por uma carta do rei, frequentemente impressa pelas autoridades locais e depois comendados nas descrições que deles se faz a Gazette ou os autores periódicos. Entre textos e imagens, entre cerimônias e discursos escritos, os laços são estreitos, convindo não separá-los dos diferentes meios de expressão de comunicação através dos quais o Estado, ou aqueles que são ou pensam ser os seus senhores, é representado. O Estado moderno dá-se a compreender nos textos, dando-se também a ver em signos. A súmula de Percy Ernest Schramm, os 3 volumes de R.K. está em alemão, não vou ler, publicados entre 1954 e 1957, indicam o caminho a seguir para os corrigir e interpretar. Devem ser satisfeitos aqui 3 exigências. Antes de mais, como fez o próprio Schramm, distinguir as definições dos objetos e não assimilar necessariamente signos e símbolos, insígnias e representações. Com efeito, se algum signo do poder são realmente símbolos, implicando uma relação de representação entre uma imagem visível e um conceito ou uma abstração que ela manifesta, outros não o são de forma nenhuma, pois supõem relações completamente diferentes entre os signos e as realidades que eles visam. Com os signos indícios, que permitem uma identificação, ou os signos designação, que exprimem valorização e desqualificação, honra e infâmia,
Por isso, é sem dúvida necessário não confundir as insígnias ligadas à pessoa do príncipe, os objetos próprios que tornam perceptível e reconhecível a sua soberania, e os materiais mais diversos que estão encarregues de representar o poder nos lugares onde se encontra o príncipe através da presença multiplicada e perpetuada das personificações e alegorias que mostram e demonstram a continuidade e a ubiquidade do poder público. O programa ambicioso proposto para os trabalhos do colóquio supõe duas elucidações. A primeira é relativa à maneira de pensar a relação entre o religioso e o político, o sagrado e o Estado, as igrejas e os príncipes. Há aqui uma hesitação, que não se encontra claramente enunciada entre duas concepções, ou ambos os domínios são considerados como distintos. O que implica necessariamente qualquer formulação que tenha em vista considerar os fundamentos religiosos do poder do Estado, ou são pensados como confundidos, utilizando as mesmas simbólicas, por exemplo, a flor de lis, aplicando os mesmos esquemas intelectuais idênticos nos tratados teológicos, e nos escritos políticos produzidos pelos mesmos homens, simultaneamente servidores da Igreja e do Estado. Outras reflexões deverão certamente clarificar essa relação central na ideologia do Estado, nascido na Europa no século XII, mas talvez pensada segundo modalidades diversas, oscilando também entre a separação e a identificação, por parte dos seus soberanos e propagandistas. A segunda exige deixar de encarar o Estado unicamente sob as cores da realeza, como escrevia Marc Bloch em La Société Féodale. O mesmo é dizer que as mutações principais definidoras do Estado moderno não se encontram apenas nas grandes monarquias nacionais, consideradas um cadinho na cachoeira ou na charneira dos séculos XIII e XIV, mas significa também tomar em consideração as especificidades sociopolíticas, por exemplo, na definição e na tradução do equilíbrio das tensões instituído entre os grupos dominantes, dos estados não monárquicos, das cidades italianas, as repúblicas protestantes, e poderá, assim, ser realizada a necessária análise comparativa de um trabalho sobre o Estado.